Bom dia. Esse vídeo explica a aula de Geografia do dia 5 de agosto, páginas 102 e 103, do livro que vocês já têm aí em casa, tá? Nós vamos ver sobre o crescimento, como é alguns tipos de crescimento das cidades, tá? Como as cidades, que forma as cidades crescem. Em muitas cidades, além das constantes modificações, chamam a atenção as formas urbanas que elas têm. Então, formas urbanas são a forma da cidade, tá? Relacionadas diretamente com o sistema viário, que são as ruas, avenidas, tá? Vamos ver alguns exemplos mais comuns. Muitas vezes, as cidades crescem acompanhando a extensão de uma estrada, de uma linha férrea, que é a linha de trem, ou até mesmo de um rio. Então, aqui está dizendo que a cidade pode crescer acompanhando a linha da estrada, ou uma linha de trem, ou o caminho de um rio, tá? Você vai entender como um projeto para promover ocupações nas regiões norte e centro-oeste do Brasil impulsionou o crescimento de muitas cidades e transformações na paisagem. Na década de 1960, uma enorme rodovia começou a ser construída. Ela recebeu o nome de Belém-Brasília, pois pretendia interligar essas duas capitais, aumentando o escoamento de produtos agrícolas e integrando as regiões norte e centro-oeste. Então, vocês vão ver aqui nesse mapa, tá? Aqui é o mapa do Brasil. Essas linhas aqui mostram o limite dos estados, tá? Então, aqui tem uma cidade chamada Belém e aqui embaixo tem Brasília, que é a capital do Brasil. Então, resolveram fazer uma rodovia, que é uma estrada importante, tá? Que ligava Belém até Brasília, tá? Em 1960, na década de 1960, tá? Que vai de 1960 até 1969, tá? Então, dentro desse período foi construída toda essa rodovia, tá? Aqui a linha é pequena, mas na verdade é bem grande essa rodovia. E o- a motivação para eles fazerem essa rodovia era para escoar os produtos agrícolas, quer dizer, tudo que era produzido no campo, tá? De implantações podia ser vendido para outros estados, tá? E usar essa rodovia para transportar esses produtos, tá? E aí uniria essa região com essa, tá? Muitas cidades começaram a ser construídas nas margens dessa rodovia. Então, ó, vários lugares aqui beirando essa rodovia começou a nascer cidades, tá? O sistema viário brasileiro foi o elemento mais importante para o planejamento, a organização e o crescimento das cidades às margens dessa rodovia, o que faz com que suas atividades econômicas e sua forma urbana acompanhassem a estrada. Essa forma urbana é conhecida como linear. Então, a forma que a cidade pode crescer pode ser a forma linear, tá? Que segue uma linha, tá? A palavra linear vem de linha. É que essa foto aqui tem essa rodovia sendo construída e tem uma cidade, tá? Que nasceu nas margens dessa rodovia, tá? Essa linha vermelha é a rodovia Belém para Brasília, tá? É uma estrada que corta, ó, a cidade quase que no meio, né? E a cidade foi crescendo em volta, tá? Então, quando a cidade acontece isso, o crescimento da cidade é dessa forma, por causa de uma rodovia, ela é chamada de forma linear. Agora na outra página. Então, tem outras formas, tá?
Além da forma linear, as cidades podem apresentar outras formas. Algumas cidades crescem a partir de um núcleo central e por corredores radiais. O desenho criado por essa forma parece um sol, um centro a partir do qual saem raios de diferentes tamanhos e direções. Então, aqui tem um exemplo que é o centro da cidade de São Paulo, tá? Aqui no meio tem o centro, tá? Que é a Sé, tá? E essas linhas aqui, ó, a gente vê aqui na legenda que são as principais avenidas dessa região aqui, dentro da cidade de São Paulo, tá? E então vocês podem ver que a partir desse centro saíram as avenidas principais, tá? Então, mais ou menos dá para ver um sol, ó, tem a bolinha do meio e os raios, tá? O centro da cidade de São Paulo é um exemplo típico dessa forma urbana radial, tá? Então, essa outra forma se chama radial. A outra se chama linear e essa radial, tá? Já que as primeiras construções surgiram nesse núcleo e depois começaram a se expandir. Veja o mapa ao lado. Então, as principais construções começaram aqui e aí se expandiu para toda essa região, tá? Formando essas avenidas principais que formam os raios, tá? Como se fosse um sol, tá? Então, essa é outra forma que uma cidade pode crescer. Continuando, a gente tem outra forma aqui. Outras cidades crescem de forma planejada. Essa organização faz com que o desenho quase geométrico do cruzamento de suas ruas e avenidas lembre um tabuleiro de xadrez. Então, olha só como os quarteirões aqui, ó, e as avenidas aqui cruzam de um jeito que os quarteirões ficam bem quadradinhos, dá para perceber? E aí lembra um tabuleiro de xadrez, tá? Então essa foto aqui foi tirada de satélite, tá? É uma foto e foi tirada do alto de um satélite. Então dá para ver as ruas, as avenidas aqui e formam essas formas geométricas, tá? Observe na imagem de satélite o traçado das ruas e esquinas da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, tá? Então esse é um exemplo de uma cidade que cresceu na forma de um tabuleiro de xadrez, tá? Então é isso. Tem três formas aqui, três exemplos de como uma cidade pode crescer, tá? Na forma linear, que é acompanhando um rio, uma rodovia ou um trilho de trem, tá? Na forma radial, que lembra um sol, né? Partindo de um núcleo. E tem a forma tabuleiro de xadrez, que parece, que lembra, né, um tabuleiro de xadrez com seus quadradinhos, tá? Então, essa é a explicação desse texto, tá? Dessas duas páginas. Então, não é para fazer o 1 e o 2 aqui, tá? Vocês vão fazer as atividades que eu vou colocar no grupo na forma de um arquivo, tá? Então, vocês vão abrir o arquivo e vão fazer a atividade no caderno, tá? Do jeito que tá escrito lá. Então é isso. Qualquer dúvida, vocês vão tirar, vão esperar o dia que eu vou fazer o plantão, tá? E vocês podem tirar dúvidas naquele horário, tá? Então é isso.